Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos. Estamos chegando mais uma vez para compartilhar com você da palavra do Senhor, para dar a você a oportunidade de ter acesso àquilo que pode mudar a história da nossa vida. Hoje, no programa Palavra de Fé, eu quero falar sobre o Senhor sara os quebrantados de coração. O Senhor sara os quebrantados de coração. Ouça essa mensagem, Deus vai falar com você. Eu quero ler um versículo que está em Salmos, o Salmo 34, o versículo 18. Ele diz assim: perto está o Senhor. Olha que interessante. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Eu vou ler esse versículo de novo porque ele é muito interessante e lindo. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Eu quero falar sobre essas duas palavras, quebrantamento, a expressão quebrantamento e contrição, que vem da palavra contrito. Então, darei tema à mensagem como o Senhor sara os quebrantados. O Senhor sara os quebrantados. É verdade que na nossa trajetória, muitas são as lutas que nós temos que enfrentar. No nosso labor do dia a dia, nós estamos sujeitos a provar algumas coisas que são ruins ou ruins para nós mesmos. Por exemplo, o desânimo. O abatimento e, consequentemente, isso nos leva a nos ferirmos. Em alguns momentos nós nos ferimos. E quando isso acontece, nós precisamos de tratamento. Nós precisamos de ser curados. E isso se torna urgente para que as feridas sejam curadas e, assim, tenhamos condições de prosseguirmos a nossa jornada. Por que eu disse na minha fala inicial que eu acho lindo esse versículo, além de significativo? É porque ele dá uma informação que, para mim, que prego a palavra de Deus, que estou sempre tentando mostrar Deus para as pessoas, ele tem uma informação extraordinária. Qual é a informação que ele me dá? Ele diz que o Senhor está perto, ou perto está o Senhor. Eu gosto da expressão, porque aqui não está dizendo que ele esteve perto. Aqui não está dizendo que ele estará perto. Aqui está dizendo que ele está. Ele esteve ontem, está hoje, estará amanhã. Perto daqueles que têm duas características que precisam ser ponderadas, que precisam ser analisadas. E quais são? Justamente a que eu disse. O versículo está dizendo que o Senhor está perto daqueles que têm coração
quebrantado. Vamos entender essa palavra? O que quer dizer uma pessoa com o coração quebrantado? Para a gente compreender a dimensão da palavra, a gente precisa se aprofundar e compreender as verdades que o texto está querendo mostrar. O que é quebrantado de coração? Segundo o dicionário, se você for buscar essa palavra no dicionário, estar quebrantado, sabe o que é? É estar abatido, é debilitado, prostrado ou cansado. Aqui, na verdade, eu preciso saber interpretar o versículo e entender por quê. Deus tem prazer de ver as pessoas prostradas, desanimadas? Não, não é isso. Quando você fala de quebrantamento, no sentido bíblico, você está falando daquela pessoa que está totalmente disponível para Deus, que se entregou nas mãos de Deus, para Deus tratá-la, para Deus curá-la, para Deus reavitá-la. Veja, uma pessoa quando está se afogando, você já viu uma pessoa se afogar? Espero que não, porque é muito triste. Mas qual é a atitude de uma pessoa que está se afogando? De desespero, de pânico. Existe uma técnica de bombeiros que quando vai salvar uma pessoa, às vezes é até melhor deixar a pessoa se entregar para ele ir lá e tirar a pessoa. Mesmo que depois tenha que fazer respiração boca a boca, né? Porque conforme fosse a pessoa estiver em pânico, o salva-vida vai ter muita dificuldade de tirar a pessoa da água. Porque onde ele se pega, ele se agarra, porque ele está desesperado. Mas se você se entregar, fica mais fácil tirar da água. Então o quebrantamento aqui está associado a uma palavra que a gente podia substituir por uma pessoa que se torna dependente de Deus e sensível a Deus. A Bíblia diz que Deus tem prazer de estar perto dessas pessoas. Perto destas pessoas. E é aí que você precisa saber que não adianta você querer se relacionar com Deus com arrogância, com soberba, com presunção. Eu vejo algumas pessoas que acham que Deus é nosso empregado, que é o nosso servo. É o contrário. Ele é Senhor, nós somos servos. E Ele faz as coisas para nós não é porque merecemos. Ele faz as coisas para nós porque Ele é bom. Uma das características de Deus é a bondade, a benignidade que faz parte da sua essência. Aleluia. Então eu preciso aprender a me relacionar com Deus. Porque às vezes a gente vai orar e a gente ora de uma forma tão arrogante, tão soberba, que Deus não para nos atender, não vai nos dar a vitória. Não adianta acharmos que Deus vai se dobrar diante das suas exigências. Tem gente que decreta, eu decreto. Que decreta o quê? Decreta o quê, irmão? Eu determino. Determina o quê? Que tal substituir essa palavra decretar, determinar, por pedir? Essa metodologia é dessa, com todo respeito, se você está me ouvindo e você é adepto a ela, não quero te ofender. Eu quero apenas que você aprenda o correto. Submeter a qualquer coisa que estejamos com necessidade à vontade de Deus é bíblico. Jesus nos ensinou. Não é conforme a minha vontade, é conforme a vontade dele. Então como é que eu posso determinar algo que às vezes nem sempre está na vontade do Senhor? Como é que eu posso dizer que eu sou filho do rei e posso fazer tudo? Não pode. Não se engane. Esse discurso é bonito, mas ele não é, na prática, verdadeiro. É bonito ouvir uma pessoa decretar, determinar, mandar. Mas você vai para a Bíblia, você vai ver o próprio Jesus orando ao Pai de uma forma diferente. Coração quebrantado tem a ver com isso. Existe uma outra palavra dentro do versículo que eu também preciso entendê-la, que é contrito. Ele diz que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito.
O que quer dizer contrito aqui? Simples, arrependido. Uma pessoa contrita é uma pessoa arrependida, sabe? O coração está sensibilizado diante do erro, diante do pecado. Então tem muita gente aí sofrendo, e eu gostaria de orientar você dentro da palavra, mostrando que às vezes a vida nos fere, como eu iniciei a fala dessa mensagem. Nós nos ferimos. E algumas feridas, elas provocam muita dor. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Por exemplo, o pecado. O pecado abre feridas, sabia disso? Feridas abertas pelo pecado. Olha o que está escrito, só para a gente associar aqui, no capítulo 1 de Isaías. Eu vou ler o versículo 1, primeiro capítulo do profeta Isaías. Deus está muito aborrecido com o povo e dizendo que o povo está ferido, está doente por causa do pecado. Ele vai dizer aqui no versículo de número 5, capítulo 1, verso 5, diz assim, porque seríeis ainda castigado se mais vos rebelaríeis. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecidas com óleo. Por que está assim? Ele está fazendo aqui uma avaliação do comportamento do seu povo, o povo de Deus, o povo de Israel. Se você ler um pouquinho mais, aliás, um pouquinho antes, o versículo 1 desse capítulo diz, o boi, Deus falando, o boi conhece o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores, porque deixaram o Senhor e blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Então, por que esse povo está ferido? Por causa do pecado. O pecado fere. O pecado fere feio. E é aí que nós precisamos da ajuda do Senhor. É aí que nós precisamos lembrar que o Senhor pode nos ajudar. O Senhor. Não é outro, é Deus. E é possível que eu esteja falando para pessoas que estão feridas, machucadas. Você fez muita coisa errada. Entrou por relacionamentos errados. Né? Teve muitos amores. Você, homem, que já teve quantas mulheres, você, mulher, quantos homens. Só que, ao invés disso lhe trazer felicidade, trouxe ferimento, você se feriu, você se machucou e hoje está desiludido, desiludida com a vida. Você está precisando de ser cuidado, você está precisando de ser sarado, restaurado por Jesus. É isso. E esse versículo aqui, Deus está propondo que eles se voltem. Em outras palavras, Deus está pedindo, eu quero que vocês se quebrantem diante de mim. Que vocês tenham um coração contrito, porque se houver quebrantamento e contrição, eu vou estar perto de vocês. Eu vou ajudar vocês, eu vou curar vocês. Ele chega a dizer, eu amo esse capítulo, porque é uma introdução para esse livro de Isaías, mas aí no versículo de número 16, Deus está aqui fazendo uma promessa muito linda para eles. Presta atenção no que está escrito. Olha só. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem,
praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão e tratai a causa das viúvas. E aí tem o versículo 18, que é um dos mais lindos e mais citados. Geralmente a gente cita esse versículo isolado, mas eu acabei de dar a você o contexto do versículo 18. Assim diz o verso 18: vinde, então, argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Deus está dizendo: eu quero perdoar vocês, eu quero ajudar vocês, eu quero curar as vossas feridas, mas para que isso aconteça, é necessário que haja quebrantamento e que haja contrição. Não há possibilidade de sermos curados por Deus se não tivermos quebrantamento e se não tivermos contrição. Bendito seja o nome do Senhor. Provérbios 23, 29 diz o seguinte: para quem são os ais? De vez em quando você vê, os ais da Bíblia. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Olha que tanto de pergunta. Para quem? Para quem vocês estão buscando? Em quem você está confiando? Essa mensagem tem o propósito de levar você ao quebrantamento, à contrição. Deus quer mudar o rumo da sua história. Deus quer trazer novo tempo para a sua vida. Deus quer te curar. Mas para isso Deus precisa pegar essa ferida que está inflamada e primeiro jogar todo esse pus para fora. Isso dói, mas é necessário a limpeza. Aleluia! Deus tem o seu remédio. Isaías 61, versículo 1, diz: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. A quem? Aos quebrantados. Pregar boas novas aos quebrantados. Por quê? Porque não adianta falar para quem não é quebrantado. Como é que eu vou parar para pregar para uma pessoa que sequer tem paciência de me ouvir, que não acredita, que se acha autossuficiente? Né? Eu disse que quebrantamento é estar abatido, debilitado, prostrado, cansado do pecado. Quando a pessoa se sente assim e ele se volta para Deus, ele está com o cenário pronto, o desenho exato para Deus entrar com a vitória. Não temos como se relacionar com Deus se a gente não se sentir pecador e carente de perdão. Tem gente que acha que é perfeito. Eu não faço isso, eu não faço aquilo, por isso eu nem preciso disso que você está falando. Não precisa de Deus porque o cara não rouba. Não precisa de Deus porque ele não fuma. Não precisa de Deus porque ele não bebe. Será que é só isso? Eu conheço muita gente que não rouba, que não fuma, que não bebe e que é um infeliz. Porque não tem esses problemas que de fato são realmente um problema para a pessoa. Mas não é só isso. Tem muita gente vazia de coração, tristes, abatidas, que não consegue se acertar afetivamente, que já está no 3º, 4º, 5º casamento e não consegue ser feliz. Será por quê? E não é uma pessoa má, não é uma pessoa desonesta, não. É trabalhador, é correto em muitos aspectos da vida, mas ainda não se quebrantou no espírito, não houve contrição. Chegou a hora de você parar e deixar Deus cuidar das suas feridas. Aleluia! Deus quer curar você, Deus quer restaurá-lo,
Deus quer dar a você uma nova perspectiva de vida. Deus é médico. Eu tenho um texto em Jeremias, eu até anotei ele aqui, ó. Jeremias capítulo 8, 22, está escrito assim, ó, porventura Deus está perguntando, não há unguento em Gileade? Unguento é bálsamo, um remédio para curar feridas. Não há unguento em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não teve lugar a cura da filha do meu povo? Escuta, vocês estão morrendo dentro do hospital? Ou perto do hospital? Vocês estão enfermos, doentes, sem ser curados, ou ser diagnosticados primeiro e depois ministrados pelo remédio? Deus está perguntando. O bálsamo, aqui unguento, há uma tradução que diz bálsamo. Havia um bálsamo que ele era específico para tratar feridas, inflamações, infecções, que era o bálsamo de Gileade, que era produzido nas campinas de Gileade. Né? Era um líquido grosso e cheiroso, tirado de plantas para ser usado na cura de feridas. Deus, usando aqui uma linguagem de figura, Ele tem o bálsamo que você precisa. Deus quer espremer essa ferida, jogar essa infecção para fora e colocar bálsamo. Para quê? Para que você seja, aleluia, curado, para que você seja restaurado, para que a saúde volte a imperar na sua vida. Eu estou falando não apenas do aspecto físico, eu estou falando principalmente no aspecto espiritual. Deus quer curar a sua ferida, mas para isso é preciso haver quebrantamento. Para isso é necessário que haja contrição. Deus não despreza um coração quebrantado. Acabei de ler. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Oh, glória a Deus! Então, que Deus possa te ajudar, que Deus possa tratar de você, mas para isso você precisa se jogar aos pés de Jesus. Se arrependa dos seus pecados, mude o seu comportamento. Eu falo com você que já tentou de tudo e não conseguiu a solução para a sua tristeza. Deus quer te mudar, mas isso só vai acontecer se houver quebrantamento, se houver contrição. Concluindo, que nós possamos fazer o que o salmista nos exorta a fazer: louvar ao Senhor pela cura das nossas feridas, sejam elas físicas, emocionais, afetivas ou espirituais. Ele tem poder para nos curar. Mas, como pacientes submissos, precisamos apresentar-nos ao médico dos médicos e termos no nosso coração o quebrantamento e a contrição. Se renda aos pés de Jesus. Deixa Jesus te ajudar. Deixa Jesus te curar. Deixa Jesus tratar de você. Você vai ver que a sua vida será totalmente influenciada, mudada, e você vai desfrutar daquilo que você nunca imaginou que poderia desfrutar aqui na terra. Vamos orar. Vamos pedir a Deus para Ele fazer isto. Pai querido, eu estou agradecido por mais essa oportunidade que o Senhor me concede de entrar na Tua presença em oração. Eu acabei de mostrar, Pai, que o Senhor deseja, que o Senhor gosta de estar perto de pessoas quebrantadas e contritas. Que o Senhor possa encontrar essas duas características em nossas vidas, para que o Senhor possa estar perto conforme o versículo mostra, Pai. Eu sei que Tu és Deus e Tu tens prazer em curar seus filhos, mas para que isso aconteça é necessário que a pessoa dê abertura. Então abençoa esse irmão que está com o coração quebrantado, Pai. Abençoa essa irmã que está com o coração contrito.
que nós possamos ver a tua bênção alcançando. Transforma essa vida, liberta o teu filho, dá a ele uma nova perspectiva de vida espiritual, que o teu servo possa ser agraciado, Pai. Entra com provisão na sua casa, resolve os seus problemas e a poderosa influência do teu Espírito Santo leve o teu servo a ser curado das suas feridas. Cicatrize, Pai. Feche essa ferida, cure essa ferida e faça com que o teu servo tenha uma vida vitoriosa. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Estamos terminando mais um programa Palavra de Fé. A nossa esperança é uma coisa muito boa, né? Você acreditar que as coisas vão mudar. É que Deus abençoe a sua vida, que você seja agraciado, que o Senhor possa sarar de fato o seu coração. Se houver quebrantamento, não tenho dúvida de que Deus estará perto de você. Vou ficando por aqui, quero desejar a você uma semana maravilhosa, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa. Fique com Deus e até o próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.